Olá pessoal, tudo bem com vocês mais uma vez? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história do sensoriamento remoto, do reconhecimento aéreo, né, de plataformas aéreas, né, um pouco sobre fotografia e que na verdade esse anseio, né, da humanidade de poder observar, né, o mundo visto de cima, é o que eu já havia comentado com vocês no outro vídeo, que sem dúvida dá uma questão de empoderamento, né, do território, né, para você mapear, né. Eu digo aqui do ponto de vista imperialista, tá? Então muitas nações que dominavam as informações do território, né, podem ver que muitas tribos, né, posicionavam, por exemplo, os seus sentinelas, né, as suas bases de guarda, né, nas áreas mais altas, né, das aldeias. Né, para quê? Para a gente poder ter noção, por exemplo, de deslocamento de tropas. Né? Então, sem dúvida, ter essa noção faz com que você também tenha uma questão de poder. Né? Eu citei aqui o exemplo do Yves Lacoste, né, com um livro da A Geografia Serve Antes de Mais Nada, né, para se fazer a guerra. Tá? Então, as nações que se apoderaram desse conhecimento, tá, foram as que tiveram, que lograram êxito. Tá? Mas falando aqui dos primórdios, né? Então, até a gente estava conversando sobre radiação eletromagnética, sobre luz, essa luz que faz, né, com que a imagem seja formada na sua última análise. Né? Então, a gente está falando aqui de análise de imagens, né, de imageamento. Tá? Então, tanto os indianos, né, quanto os antigos gregos já tinham alguma noção sobre a luz branca, né, assim, com conceitos bem introdutórios. Tá? Então, aqui há as afirmações de Aristóteles, mas também dos indianos, né? As indagações de Leonardo da Vinci. A gente vai comentar sobre alguns inventos, né, importantes do Leonardo da Vinci que preconizaram as plataformas aéreas. Tá? E vamos que vamos, pessoal. Essa imagem, né, sem dúvida, eu gosto muito, sempre trago ela em aula. Né? O Isaac Newton não foi só aquele que fez a decomposição, né, da luz branca em compartimentos de comprimento de onda, né, em canais de cores, né, para a gente ter uma noção dos diferentes comportamentos, né, dos comprimentos, dos diferentes comprimentos de onda. Né. Foi muito mais do que isso. Newton foi um gênio, né, e no seu postulado do Nova Teoria sobre Luz e Cores, além dele, né, dessa decomposição da radiação eletromagnética em cores, essa imagem aqui é uma imagem bem interessante que a gente conversa bastante em aula. Então, a gente tem a questão da observação dos planetas, né, com a invenção do telescópio, as primeiras postulações, né, do Isaac Newton sobre gravidade, tá? E a gravidade que influenciou, né, a, as questões relativas aos movimentos das marés, por exemplo. Tá? E aí, como eu disse, né, invenção do telescópio. Então nossa, sem dúvida, Newton foi um gênio e continuará aí por muito e muito tempo. Né? Assim, foram contribuições assim incomensuráveis para a humanidade, tá? Do ponto de vista aí da física. Bom, falando sobre o processo, né, de magiamento, né, na verdade, esse processo, em última análise, tenta simular o que os nossos olhos fazem.
né, que a, quando nós enxergamos algum objeto, tá, na verdade nós estamos vendo uma reflexão, né, da radiação eletromagnética, do comprimento de onda que está interagindo, né, com esse objeto. Essa radiação eletromagnética, ela volta para os nossos olhos, tá? Ela passa aí pela nossa retina, pela nossa íris, né? E aí ela, na verdade, ela é formada na retina. Do ponto de vista óptico, né, ela é formada de modo inverso, né? Então, isso as câmeras escuras, né, já simulavam isso também na formulação das primeiras imagens. Os nossos olhos são câmeras escuras, do mesmo modo, tá? E isso depois foi, sem dúvida, foi assimilado pelos sistemas sensores do ponto de vista do sensoriamento remoto orbital, dos satélites. A gente vai conversar, sem dúvida, isso um pouquinho mais para frente, né? Então, aqui, né, a questão da formação da imagem na câmera escura, que ela é formada de modo invertido, isso já vinha sendo feito pelos antigos chineses, né, em tempos anteriores. Aí também aí, por entusiastas na Europa, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, tá? Sobre toda a concepção da fotografia, da imagem, tá? Que era formada em placas de haleto de prata. Era um processo bem insalubre, tá? Então, até a gente ter o que teve, na verdade, enquanto fotografias analógicas, e depois, na concepção da fotografia digital, passou todo por esse processo, pessoal, tá? Aqui do livro do Jensen, né, que eu tirei essas ilustrações, essas considerações. Nós temos a primeira fotografia, né, que a gente tem registro, tirada em aproximadamente 1826, aqui de uma área residencial de Paris. A gente vê ela bem borrada pelo Joseph Nicephore, tá? E ele trabalhou muito nesse processo, né, de desenvolver aí um composto, né, em cima de uma superfície, de uma placa, que pudesse interagir, né, com a luz, de modo a formar essa imagem. Então, a gente tem aqui esse registro aqui do betume da Judéia, dissolvido em óleo de lavanda, né, que era um solvente, então um processo bem tóxico também, né, mas que, de modo que com muita experimentação, pouco a pouco o processo foi sendo desenvolvido. Bom, o Daguerre, né, ele era amigo do Nicephore, só que o Nicephore, né, ele estava em processo aí de desenvolvimento dos seus experimentos, mas ele não patenteou, né? Então, de modo que eu diria bem oportunista, o Daguerre, após a morte de Nicephore, né, ele sistematizou o aparelho e patenteou, né, transformando aí na primeira máquina fotográfica, né, que a gente tem em história, o daguerreótipo, né? Então aí começou, como eu diria, popularizar um pouco assim a fotografia, né? Lógico que quem tinha acesso a um daguerreótipo, né, sem dúvida, era só a elite, né? Mas que foi aí a primeira noção de fotografia, de máquina fotográfica, que nós tivemos aí por muito tempo aí ao longo do século XIX e início do século XX. Bom, em 1838, eu também gosto bastante dessa fotografia, aqui de uma área residencial de Paris, em 1838. Né, é possível a gente observar, né, algumas ranhuras aqui que são
próprias da superfície mesmo, onde era obtida a fotografia. Aqui nas ruas, né, a própria sombra das árvores, né, as residências, né, e as chaminés das residências. Então, algo aí bem, bem interessante para se observar uma fotografia da época. Bom, então logo, né, ainda no Império, né, nós tivemos aí essa imagem, né, do Paço Municipal do Rio de Janeiro, em 1840. Tá? Bom, então, falando das fotografias, né, e os processos, né, que se sucederam, né, para o desenvolvimento das fotografias e até das fotografias digitais, que a gente vai falar um pouco para frente, mas eu quis congelar essa parte da fotografia, tá? Porque é nessa época do início do século XX, né, do final, na verdade, do século XIX, início do XX, né, que a gente tem o casamento, né, das plataformas aéreas com plataformas de fotografias. E aí esse casamento foram o que nós chamamos de plataformas aéreas para observação, né, da Terra. Bom, em relação a essas plataformas de voo, né, nós tivemos aí as primeiras tentativas, né, sempre foi um anseio, né, um sonho do homem, né, voar, né, alçar voos, e mais do que isso, como eu já disse, observar a Terra de cima. Né? Então, tivemos aí muitas simulações com plataformas, né? Então, aqui a gente destaca também os inventos, né, do Leonardo da Vinci, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Tá? Mas, né, essa como eu vou dizer, até a gente conseguir estruturar isso e com tanto de experimento, né, que foi feito, né, muita gente morreu nessas tentativas, era coisa de gente doida, né? E, na verdade, são os loucos, né? São os doidos que se arriscam e fazem com que nós tenhamos progresso na ciência, né? Na questão, né, de fazer essas tentativas, né? Então, eu destaco aqui esses protótipos, né, aqui do Leonardo da Vinci, né, o helicóptero, né, como simular o conceito de asas, né, de estruturas aí para você poder se lançar num voo aéreo. Tá? E depois, no século XVIII, né, na verdade, no final do século XVIII, nós tivemos os primeiros voos com balões. Né? Então, também algo para a época extremamente arriscado, né? E que desses balões foram tiradas as primeiras fotografias, mas isso aí mais para o século XIX, né? E o Nadar, né, que é o Félix Tournachon, né, foi o primeiro que patenteou o aerolevantamento, né? E esse aerolevantamento, então, aqui a gente já fala da primeira noção, né, de aerolevantamento, né? A concepção de você obter uma imagem a partir de uma plataforma aérea, né? É um aerolevantamento. Então, quem patenteou foi o Nadar, né? Aqui como vamos dizer, né? A primeira intenção de se voar foi por aproximadamente 10 quilômetros em 25 minutos. Né? Colocaram animais aqui nessa plataforma de voo. Aqui o nosso Nadar, né? Aí, né, que fez aí as suas loucuras, né? Suas fantasias aí com plataformas aéreas, né?
Então, se vocês perceberem, aí a gente já tem o levantamento aéreo, a própria plataforma aérea, né, aqui no caso do balão, né, com a sua sistemática aí de controlar a altitude aí com os sacos de areia. E mais do que isso, ao mesmo tempo, né, na mão dele, né, você tem um binóculo, mas é aí que depois de um tempo, né, a gente vai ter a fotografia. Então, aí é que está a noção do aerolevantamento, né? Então, foi ele que patenteou o primeiro aerolevantamento, né, o nadar. Bom, e aí nesse sentido, né, em 1868, né, uma das primeiras fotografias aéreas, né, que nós temos conhecimento, aí na região de Paris, no Arco do Triunfo, né, retirada aí de um balão, tá? Nas Américas, né, então em Boston, essa foi a primeira fotografia aérea tirada na América, em 1860, né, por esse balão aí chamado Rainha dos Ares. E é muito interessante o relato, né, que o operador ele faz enquanto vai passando pelo bairro, né, sobre o que vai acontecendo, o que ele vai vendo, as pessoas que estão lá embaixo, né, as feiras, né, a área portuária, né, é uma outra noção de observação, né, que não é aquela paralela, né, aquela visão 2D, né, que a gente tem no plano do horizonte, do solo, né? É uma visão oblíqua, uma visão em algumas vezes vertical, né, que em termos de escala, né, nos dá uma outra noção de tridimensionalidade, né, olhar o mundo de cima. É algo realmente interessante e ao mesmo tempo inovador. Bom, essa plataforma aérea de pipas também, né, utilizadas até hoje, foi utilizada para tirar essa fotografia. Foi obtida logo após um terremoto que aconteceu em São Francisco. Mas o detalhe, né, dessa perspectiva, né, dessa fotografia em 1906 ficou muito interessante porque a gente consegue ver a disposição das vias urbanas, né, das ruas, da área portuária, até do brilho do sol, né, de outros elementos que a gente consegue ver no horizonte, né? Então, realmente essa fotografia aqui ela é bem emblemática, né, histórica, retirada aqui por um conjunto de pipas. Bom, muita gente até hoje, né, cria pombos, né, e não é brincadeira, né, mas já se utilizou de pombos, né, como plataforma aérea, né, para fazer aí imageamentos. Então o pessoal adaptava essas câmeras aí nos bichinhos, né, e soltava eles porque eles já tinham um movimento de voo já previsto, né, com os voos em espiral, né, que os pombos costumam fazer antes de voltar para os pombais, né. Então aí depois coletava as máquinas, né, que estavam neles e aí tentava assim fazer uma interpretação, né, das imagens que eram coletadas. Mas isso depois, né, por motivos óbvios, né, caiu um tanto que em desuso. Bom, aqui eu mostro para vocês as primeiras tentativas, né, dos irmãos Wright, né, entre 1891 e 1896, né, que calibraram muito as plataformas, né, as plataformas aéreas, tá, nos Estados Unidos. E aí com voos, né, que se vocês perceberem, até 16 quilômetros eles conseguiram fazer a planagem, né?
Mas aí faltava, na verdade, o desenvolvimento de um motor, né? Um rotor com hélices que fosse acoplado de modo satisfatório, né? A essa plataforma. Bom, mas mais ou menos na mesma época, né? O nosso Santos Dumont estava lá em Paris, também fazendo experimentos aí com a sua plataforma, né? O 14 bis. E ele foi ele foi fortemente incentivado, né, pela sociedade real, né, na França, para fazer o seu voo teste, né, lá na Praça de Bagatelle, né, que aconteceu em 26 de outubro de 1906, né, e aí de modo, né, que a primeira patente, né, de aeronave foi do Santos Dumont, né, em 1906. Apesar dos irmãos Wright terem conseguido alguns anos antes, mas eles não patentearam, né? Então, na verdade, quem estava mais à vista, né, quem estava na vitrine era o Santos Dumont com o seu 14 bis, né? Isso, na verdade, né, pouco importa, né, porque o que importa é que foi mais ou menos nessa época em que você conseguiu, então, colocar um mecanismo, né, de motorização, né, nessa plataforma e conseguiu fazer com que ela voasse, né? Bom, mas aí nós temos nós temos o anseio, né, da humanidade, né, na questão principalmente imperialista, tá? Até se fazendo valer, né, desse conhecimento, né, de plataformas aéreas, né, de aerolevantamentos, né? E aí nós tivemos as guerras, né? As primeiras guerras do século XX, as guerras no final aí do século XIX, aqui a Guerra Franco-Prussiana, e aí o destaque, né, para que nessas plataformas aéreas que foram desenvolvidas, nós, né, depois tivemos aí, principalmente com a Lufthansa, né, o desenvolvimento de aerolevantamentos, né? Foram eles aí que iniciaram aí as patentes com aerolevantamentos de aviões, né? E foi nessa época que nós tivemos muitos registros, né, de fotografias aéreas, né? E quem conseguiu registrar mais fotografias aéreas, né, para poder mapear o inimigo, sem dúvida, teve muita vantagem aí nas guerras, né? Então aqui o esboço, né, das primeiras aeronaves, onde além do motor já estava acoplado também a questão das plataformas de fotografias, tá? Aqui alguns hidroaviões, né, com as plataformas também de fotografias. Então, nesses primeiros aviões, né, o piloto, enquanto estava comandando a aeronave, né, o copiloto, ele, né, com a câmera, ele então posicionava, né, num local que a gente não tivesse tanto problema com nuvem, né, e outros fatores de interferência, e então fazia aí os seus registros fotográficos. Bom, essa informação eu obtive também do livro do Jensen, né, e, e tem essa informação que é muito importante, que 2/3, né, de toda a informação militar dessa época foi derivada de reconhecimento aéreo, né? Como eu já disse, com reconhecimento aéreo você consegue ver a questão das trincheiras, né, que elas, onde elas estão localizadas, e desse modo como que você consegue posicionar as tropas de defesa, né? Então, realmente aí você consegue fazer um monitoramento dessa movimentação, né? Então, uma informação aí muito importante, né, a informação aérea. Bom, então, nesse início do século XX, né, na Primeira Guerra, por exemplo, a gente tem essa primeira fotografia aérea,
onde a gente observa aí a, a movimentação dessas trincheiras, onde que elas estavam localizadas, né? Aqui também, né, a, as guerras nessa época, né, tinham esse caráter de guerrilha, né? Então, sem dúvida, você tem informações, né, dessa monta, sem dúvida, dava muita vantagem para o inimigo. Aqui, outras fotografias de trincheira também, tá? Aqui da Primeira Guerra Mundial, então é bem interessante de se observar. E aqui, pessoal, eu quero discutir o seguinte com vocês, né? Que a gente tem um outro contexto, tá? Que é um contexto onde não só a gente teve o desenvolvimento das plataformas aéreas, das fotografias, mas agora em relação à corrida espacial, né? Que se deu principalmente no âmbito da Guerra Fria, né? Que era vamos dizer assim, além de uma guerra ideológica, né, entre Estados Unidos e União Soviética, a gente também teve uma guerra e uma corrida espacial. Tá? Então, esse é o primeiro satélite, né, orbital, né, que obteve aí imagens de sensoriamento remoto da superfície da Terra, principalmente para fazer espionagem, né, para a União Soviética, aí nesse contexto da Guerra Fria. Então, inclusive aqui, né, algumas características, né, desse satélite, né, que orbitou aí a Terra, obtendo imagens, né, em relação às altura, né, as suas câmeras, né, a questão da cobertura, inclinação, né, a questão da posição dos sensores, das câmeras e da sua angulação, tipo de imagem, né? Se era uma imagem pancromática, isso a gente vai conversar depois, mas uma posição, até posições interessantes para termos de mosaico de imagens, né? Resolução espacial, né? Campo de visada, né? Então, algo que, né, para a época foi, sem dúvida, um grande avanço, né? E uma preocupação, né, para quem estava sendo espionado, né? Bom, a primeira imagem de satélite, uma das primeiras imagens de satélite, então, feitas e que podem ser analisadas, né? Então, aqui da região do Pentágono, né, em Washington, nos Estados Unidos, né? E levando em consideração que a União Soviética também já tinha feito a sua corrida espacial, né? Então, os Estados Unidos também estava correndo atrás disso, tá? Então, a gente pode considerar que essa imagem, né, um marco do ponto de vista do sensoriamento remoto aí na década de 60, né, onde a gente consegue ver aí a divisão dos alvos, né, rodovias, edificações, né, um corpo hídrico que fica em frente aqui ao Pentágono com bastante detalhes. E sem dúvida, uma informação valiosa aí do ponto de vista de defesa de território. Né? Bom, então falando aqui, né, dessa questão das corridas espaciais, né, dos players, né, que estão aí envolvidos com a política espacial. Nós tivemos então aí o programa espacial soviético em 1956, né, com Sputnik 1, né, com né, a corrida espacial. E não demorou muito, né? Em 58 nós tivemos aí a criação da NASA, tá? E a gente pode dizer que os principais produtos aí dos Estados Unidos, né, além do Corona, né, que foi um dos primeiros
mas a série Landsat, que começou lá na década de 70, e com contínuos melhoramentos, né, para essa categoria de imagem, né, ao longo aí da década de 80, 90, né, os anos 2000. Nós tivemos, né, na década de 80 e 90 o Landsat Thematic Mapper, né, que foi uma das principais imagens, e das imagens de sensoriamento remoto que nós temos o maior catálogo, né, para análises multitemporais, inclusive do catálogo de imagens que a gente tem no Google Earth, né? As mais antigas, né, sem dúvida, fazem parte aí da série do Landsat, né? E ao longo dos anos 2000 tivemos, né, isso a gente vai conversar depois e vai ser objeto também do seminário de vocês, a questão dos sensores, né, que foram sendo desenvolvidos, né, nas plataformas orbitais do Landsat, o ETM, e depois o sensor OLE, né, o Object Land Imager, né, que a gente tem hoje, um Landsat 8. Tá? E eu também destacaria aqui nesse contexto aqui dos Estados Unidos a missão Sentinel, né, junto aí com a NASA. Muito bem. No Brasil, né, nessa época, em 1961, nós tivemos aí a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do ponto de vista aí né, de como o Brasil está inserido aí nesse contexto, os principais produtos, né, que o Brasil, a principal metodologia do Brasil é para a aptidão, né, que o Brasil tem, o INPE tem, é a detecção de queimadas, né, detecção de desmatamento com o programa PRODES e DETER. Tá? Então, aí é um marco do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós somos modelo no mundo, né, para essa questão de modelagem de impactos ambientais e queimado e desmatamento. Tá? E também nós tivemos aí, em parceria com a China, né, o programa CIBERS, né, que se desenvolveu aí ao longo dos anos de 1990, 2000. Depois nós tivemos o CIBERS 2, né, viemos aí com o CIBERS 4, hoje estamos com o CIBERS 4A, com imagens pancromáticas de 2 metros, então ótimas imagens e que são gratuitas aí para a gente poder fazer a coleta desses produtos e trabalhar aí com mapeamentos temáticos muito importantes. Tá? E eu destacaria aqui alguns outros players nesse sentido, né? A própria Agência Espacial Europeia, né? Um dos seus principais produtos aí, né, que nós tivemos é a série do Spot, tá? Em parceria principalmente com a França, a Agência Espacial Japonesa, né, com o sistema ALOS, né, tanto o ALOS Prism, né, que é uma imagem de muito boa qualidade, mas também o ALOS Pulsar, que é uma imagem do tipo radar, tá, que nós vamos conversar isso um pouco mais para frente. Tá? E cada agência, né, aí preocupada aí com questões de interesse, né, dos seus países em termos de exploração de recursos naturais, recursos terrestres, monitoramentos, né? Enfim. Também temos aí a Agência Espacial Coreana, principalmente com o satélite COMPSAT, tá? Satélites aí tanto do ponto de vista de radares orbitais, né, quanto para imageadores ópticos, certo? Só voltando rapidamente aqui, né, nos Estados Unidos, eu destacaria aqui, sem dúvida, também o NOAA e o GOES, né, que são satélites geoestacionários aí para reconhecimento, principalmente
de cenários de previsão do tempo, né? São os principais, né, que foram usados e que são usados até hoje. Tá? Então, eu destaco aqui o NOAA e o GOES, além do Corona e do Landsat para os Estados Unidos. Tá? Bom, então falei aqui da Agência Espacial Coreana, falei da Agência Espacial Japonesa, Agência Espacial Europeia, e nós temos também, né, um grande player aí na questão da corrida espacial, a Agência Espacial Indiana. Tá? Nós temos o Indian Research Satellite, com imagens de média resolução. Então, principalmente também, né, para questões de calibração de imagens, de sensores, né, e de lançamentos de plataformas, a Índia tem uma expertise muito grande. Tá? Nós temos também a Agência Espacial Chinesa, tá? Que lançaram já faz um tempo, né, os satélites de alta resolução espacial, né, que concorrem muito com satélites comerciais, né, dos Estados Unidos, que é uma outra categoria de imageamento, que é o imageamento comercial, mas o Galfem 1 e 2, com preços, né, com propostas atrativas bem competitivas, né, nesse tipo de imagem de alta resolução. Quando eu falo alta resolução, são imagens aí capazes de captar em detalhes, né, os alvos da superfície terrestre, ideais aí para escalas grandes, né, como são escalas de bairros, né, escalas assim, com mapeamento de alto detalhe. Tá? Temos também a Agência Espacial Russa, tá? Com imagens, mas eu destaco aqui o sistema de GPS da Rússia, né? O sistema GLONASS, levando em consideração que nós temos o Navistar dos Estados Unidos, né? Temos aí o sistema russo, né? O GLONASS. Nós temos o sistema chinês, né, de GPS, né, o BDS, né, o Beidou 1, né, e temos aí o Beidou 2 também, tá, que é uma constelação de satélites para localização, tá, que é uma outra categoria de sensoriamento remoto que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também. E a Agência Espacial Canadense. Tá? Então, pensando aí na sua realidade enquanto país, né, enquanto a possibilidade de exploração de recursos naturais, nós temos o RadarSat, né, que são satélites aí da nomenclatura do RadarSat, tá, que conseguem fazer, por exemplo, prospecção de petróleo em gelo. Né? Uma das potencialidades, por exemplo, para imagens de radar que vão trabalhar aí no comprimento de ondas das micro-ondas, né? Que eu havia falado lá no outro vídeo, da questão do espectro eletromagnético. Então, é uma outra categoria também de imagens que eles trabalham, o RadarSat, que é a principal expressão aí da Agência Espacial Canadense. Bom, pessoal, então é isso, né, que eu tinha que falar com vocês aqui nesse vídeo, nessa videoaula, tá? Falar um pouco sobre a história do sensoriamento remoto, né? Tem um texto, né, do livro do Jensen, né, que fala desses conflitos que nós tivemos no final do século XIX e aí ao longo do século XX, que eu gostaria que vocês lessem. Tá? Eu vou disponibilizar na plataforma para vocês. Vai ser um trabalho que eu vou pedir. A gente vai conversar isso também na nossa interação síncrona. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês. Fico aqui à disposição para eventuais dúvidas. Um forte abraço a todos e todas.